Olá, amigos! Dando sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, hoje vamos falar da parte 1 do bloco 3. Esse bloco 3 ele fala do batismo, da tentação de Jesus e do início do seu ministério. Bom, hoje vamos falar apenas de Mateus capítulo 3, que seria a parte 1, e no próximo vídeo, Mateus capítulo 4, que seria a parte 2. Até agora, sobre Jesus, nós vimos no vídeo passado, o anúncio da sua primeira vinda, da sua encarnação, vimos sobre a questão do seu nascimento e sua infância. Até cheguei a citar que Mateus 1 tem uma genealogia mostrando de toda a ascendência de Jesus, desde Abraão até passar por Davi, de Davi por Salomão até José e aí então Jesus. E nós temos também em Lucas 3, vocês podem conferir também a genealogia a partir, vem desde Adão, passando por Abraão também, até chegar em Davi e aí para Natã e não por Salomão, até chegar a descendência de Maria e aí Jesus. Nós temos então a linhagem de Jesus vindo de José em Mateus e descrita da linhagem vindo de Maria em Lucas, tá bom? Mateus 1 e Lucas 3. Maria não é citada apenas porque os registros genealógicos ali são patriarcais da época, os registros não citavam apenas os homens, mas são duas linhagens que se complementam até chegar em Jesus, tá bom? Falamos um pouco sobre o nascimento de Jesus, que provavelmente não aconteceu em dezembro, que era uma época extremamente fria, que era complicado esse tipo de viagem naquele período, utilizando o calendário dos sacerdotes, até do Zacarias, que estava ministrando também na época do anúncio do nascimento de João Batista. Alguns estudiosos entendem que Jesus tenha nascido por mais ou menos meados de outubro. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Quem tiver mais interesse pode falar comigo no privado para a gente discutir sobre isso, tá bom? E vimos que Jesus ele foi crescendo em graça, em estatura, em obediência, em sabedoria. Ele era divino humano, mas ele fechou seus olhos para a sua divindade, então ele foi passando por todas as fases do desenvolvimento, como qualquer um de nós, da infância, sofrendo influências hormonais na adolescência, pré-adolescência, provavelmente se machucando, e assim sendo educado por Maria e José, e aos poucos a revelação foi chegando à sua mente, claramente, tá certo? Então ele passou por todo um processo, mas sem pecado, Então a partir agora do capítulo 3 de Mateus, nós vamos falar um pouco sobre João Batista, tá certo? Já no verso 3, fala-se assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Foi o que a gente falou um pouco sobre João Batista, é aquele que viria para anunciar a chegada do reino, o reino da graça. O reino da glória vai vir ainda com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus. Mas agora o reino da graça, em que Jesus se faria homem, daria a nossa graça e nos justificaria de nossos pecados, que é para quem aceitasse a sua graça da sua cruz e ressurreição. O reino da graça havia chegado e ele estava preparando o caminho, anunciando aquele Jesus. Ele estava ali na beira do Rio Jordão, batizando as pessoas, pregando arrependimento e falando que o reino estava próximo, que Jesus, que o Messias, o ungido, o Christus, o ungido, ele estaria a chegar naquele período, como a gente viu que alguns sinceros de coração já o aguardavam. Uns de uma forma, como os romanos, como Jesus militar, político, e outros que entenderam as Escrituras como aquele servo sofredor de Isaías, que viria primeiramente assim, morreria, pagaria nossos pecados e um dia retornaria em grande glória, que é essa nossa grande fé. Então, João Batista ele veio naquele espírito de pregação com força, se vestindo de pele de animais, morando no deserto, se alimentando praticamente de vegetais, era provavelmente nazireu no sentido de ser consagrado a Deus, que não cortava o cabelo, não bebia vinhos ou bebidas fermentadas, para se consagrar totalmente a Deus, assim como também Sansão foi consagrado dessa forma, e ele foi comparado a Elias no sentido de espírito de pregação, de pregar o arrependimento, de pregar com veemência, denunciando a hipocrisia, também hipocrisia principalmente até dos fariseus, como a gente vê também no verso 7, denunciando aqui, e vendo que alguns fariseus e saduceus vinham ao seu batismo e diziam assim: raça de víboras, a quem ensinou a fugir, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então eles, assim como Jesus também, mais à frente vai criticar a hipocrisia dos fariseus, João Batista já criticava, E o foco da sua pregação era o arrependimento. E a gente já viu que ele não era Elias, de fato, nada de reencarnação. Com o próprio livro de João capítulo 3, capítulo 1, 21,
nega, né? João capítulo 1, 21 fala, o próprio João Batista nega dizendo que não é Elias, né? Mas ele viria como Elias, com o espírito de Elias, com a vontade de Elias. E Elias, mais para frente, vai aparecer junto com Moisés a Jesus na transfiguração, né? Então, provavelmente ele alguns teólogos entendem que ele era um essênio, que vivia nesse povo mais afastado nos desertos, naquele povo onde foi achado os manuscritos do Mar Morto, mas isso também não é uma certeza, tá bom? Então, João Batista ele se destacou muito, além de anunciar Jesus e ser um parente de Jesus, né? Já que Maria era parente de Isabel, sua mãe, uma prima provavelmente, ele foi dito por Jesus em Mateus 11 como o maior entre todos os homens nascidos de mulher, o maior dos profetas. E mesmo assim Jesus falou, ele mesmo sendo o maior, ele é o menor entre o reino do céu, para quem está no reino dos céus, né? E aí nós temos que João Batista, por que ele é considerado dessa forma? A gente poderia pensar pelo seu modo de falar e se comportar perante Deus. Em João, capítulo 3, verso 30, ele fala assim, que ele cresça e que eu diminua. Então ele veio para se diminuir, para que Cristo crescesse e aparecesse em seu lugar. Até os seus próprios discípulos de João Batista passaram a seguir Jesus. Então, por essa sua postura de dependência, de arrependimento e humildade, ele é considerado o maior. Jesus se considera o maior. E até o capítulo 14 de Mateus é relatado a sua morte, ele dá a sua vida realmente pelo ministério, ele denuncia ali o adultério do rei Herodes com a mulher do seu irmão, enfim, e a sua cabeça é cortada, ele morre como uma espécie de um mártir de fato, né? Antes do cristianismo ser fundado de fato oficialmente, mas ele deu a sua vida pelo anúncio da palavra, né? Por isso que Jesus o considerou tanto, né? Uma figura muito bonita de se estudar e se ter como exemplo, João Batista. Como eu disse, ele falava muito sobre o arrependimento. No verso 2 já fala assim, ó, João Batista falando, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. A mensagem do reino, a mensagem de arrependimento, essa mesma mensagem que Jesus pregou ao começar seu ministério, que mandou seus discípulos pregarem ao começar seus ministérios, e hoje nós temos que pregar também essa mensagem do arrependimento. Porque o arrependimento é o primeiro passo. Se vocês questionarem como a partir de hoje eu posso seguir Jesus e buscar a minha salvação, o primeiro passo é arrepender-se, reconhecer que é pecador, reconhecer que é dependente da graça de Jesus Cristo, dependente da graça de Deus. Não somos autônomos. Reconhecer que precisamos de Jesus. O contrário que o inimigo fez. Ele queria ser superior a Deus, se sentir seu próprio Deus. Eu queria ser uma pessoa soberana, mas só Deus é soberano. Então, reconhecendo nossa dependência de Deus, um coração humilde e contrito, nos arrependendo, esse é o primeiro passo para abrir o coração à ação do Espírito Santo e a salvação chegou até nós, né? Então, esse arrependimento que era importantíssimo para a mensagem central do Evangelho, de fato, né? Jesus se preocupava muito com isso, mais do que explicar o que ia acontecer após a morte, o que vai acontecer, os detalhes, não. Era que a gente, em vida, se preocupasse em nos arrepender, abrir o coração à ação do Espírito Santo e buscar o seu caminho. Então, essa é a mensagem principal do Evangelho que Jesus veio trazer e João Batista já anunciava, né? E nos chama hoje a anunciar também. E a gente vai vendo falando sobre isso, até chegar no verso 11, onde a gente vê também já o batismo do próprio Jesus. Jesus, ele veio a ser batizado por João Batista. E aí no verso 11 fala assim, eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimentos, né? Como a gente falou, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. No verso 12, ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Então ele fala de Jesus, aquele que não é digno nem de levar suas sandálias, que João batizava nas águas, representando o arrependimento, e Jesus batizaria no Espírito, na conversão verdadeira de coração, na transformação de vida total, de total conversão, não só de pequenas mudanças e melhorias, mas mudança total de vida. Então, e que Jesus traria também o juízo. E em João, capítulo 1, verso 29, se você for ao Evangelho de João, quando Jesus se aproxima, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava ali por volta de 30 anos de idade, mas exatamente a idade em que os sacerdotes iniciavam a sua vida sacerdotal. Então, por isso que ele se batiza nessa faixa etária, porque ele é o nosso verdadeiro sacerdote, né? Na Bíblia, nós vemos batismos praticamente de adultos. Eu não vou entrar nessa questão de se batizar criança ou não. Há tradições cristãs de muitos anos,
não só católicas, mas de algumas vertentes protestantes também que batizam crianças. Os pais da igreja dão algum entendimento sobre isso. Também a forma do batismo, de como é feito, né? Se por imersão ou por efusão com água, aspersão. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o significado desse batismo. A palavra batismo mesmo significa no sentido de se imergir e emergir, mas da tradição, desde os pais da igreja e com algumas igrejas, há tradições que fazem de forma diferente, tá bom? Na igreja católica, por exemplo, com a efusão, a aspersão e um crisma, que é uma confirmação mais à frente, mas a maior parte dos teólogos tem o entendimento da questão do batismo ser por imersão, certo? E em adultos, não em crianças, pela questão do arrependimento. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Também a argumentação do outro lado, de as minhas criancinhas e tudo, questão dos padrinhos na igreja católica, consagrar os padrinhos, enfim. Eu respeito os dois lados, não vou entrar nesses debates. O importante é que a gente foque que esse batismo tem que acontecer, e principalmente o batismo no Espírito Santo e no fogo. O rito das águas é importantíssimo, que representa aquele arrependimento de fato, aquela mensagem pública à Assembleia, ao povo, mas o batismo todo dia, de decisão diária, que Jesus venha nos batizar, o Espírito Santo venha nos batizar com o seu fogo, para nós entregarmos nossa vida todos os dias. Esse batismo é essencial para a nossa salvação. Em Marcos, capítulo 16, verso 16, fala que sim, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê irá se perder. Então, para ser salvo, é importante crer e ser batizado. Ok? É um pedido de Jesus. Ele manda que nós irmos e batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, há situações que a pessoa não consegue se batizar. Será que ela está perdida? Marcos 16, 16. E sereis batizados. Creres e sereis batizados e serás salvos. Na segunda parte fala, se não creres, não serás salvo. Então, para não ser salvo, a questão de não ser salvo é se você realmente não crer de coração, ser dependente de Deus. Às vezes não tem como se batizar. Por exemplo, o ladrão da cruz. Ele foi salvo e nunca foi batizado, mas ele creu. Mas o ideal é que busquemos o batismo como sinal de arrependimento para toda a comunidade, e o batismo diário no Espírito Santo, que o próprio Jesus traz, de conversão de fato, de vida de decisão diária. Né? Exatamente isso que em Romanos, Paulo vai ensinar, Romanos 6, capítulo 6, verso 3 a 6, sobre qual o sentido do batismo. Jesus deixa, entre outros ministérios, outros pedidos a nós, principais, batizar e a Santa Ceia. Dois ritos são essenciais, que a gente não pode negar. Não há divergências quanto a isso. O batismo e a Santa Ceia são ritos importantíssimos que Jesus deixou. E esse batismo é comparado ao momento em que nós, ao nos imergirmos na água, nós morremos com Cristo na cruz, e ao nós emergirmos, sairmos da água, nós ressuscitamos em Cristo também. Então, o batismo em si, biblicamente, representa a morte e ressurreição de Cristo. Nós que morremos e ressuscitamos com Jesus. Está em Romanos 6, 3 a 6. Que nós não percamos esse foco, não vamos sair brigando e discutindo por detalhes, entre outros, cada um estudando biblicamente. Busque seu entendimento junto com o Espírito Santo, na palavra, na tradição que você possa estudar, mas sem fugir da palavra. Mas o batismo não pode ser renegado. Biblicamente é importantíssimo, tem esse sentido realmente de ser do arrependimento nas águas e de conversão no fogo, e por imersão em geral aconteceu os batismos na Bíblia de fato, e mais em adultos. Mas isso não quer dizer que a gente saia por aí julgando de maneira alguma outras formas de ser feito. Não vamos brigar por conta disso, tá bom? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Próximo vídeo a gente vai continuar esse bloco 3, a partir com Mateus capítulo 4. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um, o estudo de cada um, cada família, cada lar, Pai. Em nome de Jesus. Amém.